É sempre um prazer estar aqui nesta igreja. Eu fico feliz de ver o rosto de irmãos conhecidos, outros que talvez estão vindo agora para a igreja. Eu agradeço ao convite que me foi oferecido. Que o Espírito de Deus seja um instrumento dessa manhã. E neste sábado, nós possamos sentir o Espírito Santo trabalhando poderosamente na nossa vida. O título da mensagem desta manhã é somente para líderes. Quero saber aqui quantos líderes estão aqui na igreja, foram nomeados pela comissão da igreja. Levanta a mão. Os líderes de departamentos, jovens, ação missionária. Cadê os líderes? Levanta mais a mão. Muito bem. O sermão diz assim, somente para líderes. No passado, nós podemos imaginar e relembrar o nome de muitos líderes. E eu quero a ajuda de vocês. Eu vou dizer uns 2 ou 3 e depois eu quero a ajuda. Alguém se lembra de algum líder que realmente revolucionou a história do mundo. Dom Pedro I foi um líder, não foi? E que líder? Desculpa, vou demorar. Foi um corajoso de dar o grito da independência do Brasil. Rui Barbosa, aquele homem pequenininho. Eu imagino o Rui Barbosa com 1,5 m, mais ou menos, 1,60 m. Um baiano. Quem é baiano? Um dia, Rui Barbosa entrou para a conferência de Haia e ele foi o orador daquela manhã. Quando ele passava pela porta, alguém disse assim: nossa, que homem pequeno para uma tarefa tão grande. Rui Barbosa apresentou, explanou maravilhosamente a mensagem que ele tinha para dar para o público naquele dia. E quando ele saiu, aquele homem que havia dito que homem pequeno para um grande trabalho, quando ele saiu, a pessoa disse: que grande homem para um pequeno trabalho. Que grande homem. Me ajudem com mais alguns nomes de líderes. Alberto Santos Dumont. Opa, o pai da aviação. Quem mais? Me ajudem. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Bom, mais? Doutor Palma. Nelson Mandela. Um grande líder, Nelson Mandela. Muito bem, faleceu há poucos dias. Doutor Carlos Palma. São tantos, né? Madre Teresa de Calcutá. E a lista é infindável, não é? Mussolini, Alexandre o Grande, Chucho e muitos outros. Os tempos bíblicos também tiveram muitos líderes escritos com o nome da história bíblica. Agora vocês sabem mais, vamos lá. Os líderes religiosos, vamos lá, que a Bíblia fala. Quem foi um grande líder? Moisés. Me emociona a história de Moisés. Um homem que aceitou o desafio de tirar o povo de Israel do cativeiro de Egito. Quem mais? José, muito bem. Quem falou? Josué, muito bom, o sucessor de Moisés. Quem mais? Daniel e José. Daniel e José. Muito bem, Daniel, um homem de caráter firme, foi leal aos seus princípios religiosos até o fim. Quem mais? Davi, Abraão, o pai da fé.
fé. Muito bom. Samuel. E cada nome que nós estamos falando, a nossa mente vai se reportando ao que eles realizaram no passado. Foram verdadeiros líderes. Hoje, a nossa reflexão não exclui ninguém dos que estão aqui. Alguns levantaram a mão dizendo que são líderes, mas a mensagem desta manhã é para todos nós. Por quê? Porque todos nós somos líderes. Você pode ser um líder no trabalho, você pode ser um líder na escola, você pode ser um líder em uma condução, um líder. Nós somos um líder e não podemos deixar de exercer a nossa liderança cristã. O verso de hoje diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus foi o maior líder que a história vai conhecer. Maior líder. Concordam comigo? Sim. Jesus venceu muitas barreiras. Jesus alcançou multidões. E ele disse assim: assim como eu vos ensinei, completo, assim também façais vós também. Liderança. A liderança hoje está relacionada, às vezes, com a influência financeira. Já perceberam, às vezes, em alguma indústria, alguma grande firma, alguém entre os funcionários que almeja o cargo da liderança? Isso existe muito partindo lá de Brasil. E hoje também, nas indústrias, nas firmas, você olha e diz assim: nossa, vagou aquele cargo ali. E eu sou um candidato. Eu almejo aquele cargo de liderança. E às vezes, para alcançar esse cargo de liderança, as pessoas vão pisando na cabeça um por um para poder chegar ao cargo de liderança. Esta é uma liderança efêmera. É uma liderança que passa e muitas vezes traz até sérias consequências. Mas a liderança desta manhã é uma liderança diferente, que atinge milhões de pessoas. Diz assim: quando a simples liderança de um homem é suficiente para levar-nos a dar o melhor de nós, estamos diante de um grande líder. Jesus Cristo foi insuperável em liderança. Mas a liderança, será que ela impressiona ou influencia as pessoas? Vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 20. Antes de ler, vamos orar. Senhor, a tua palavra está sendo aberta. Que ela, como uma espada de dois gumes, penetre profundamente no nosso coração esta manhã. Nos ajude a compreender, nos ajude a absorver as lições que ela tem para nós neste momento. Em nome de Jesus. Mateus 20, 27 e 21. Olhem o que diz esse verso. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso chefe. Certo. Bem como o filho do homem, que não veio para ser servido,
servir e dar a vida em resgate de muitos. Uma vez eu estava numa igreja e a pessoa que ia apresentar a plataforma, ela chegou para a pessoa que era o pregador daquela manhã e disse assim: qual é o seu nome completo e tal? Que cargo você quer dizer? Você falou: olha, você não me esquece de dizer que eu sou doutor. Não esqueça de dizer que eu sou doutor. Nós, perante Deus, nós somos todos iguais. Os DRs da vida não traz diferença de liderança. Todos nós somos líderes, mas não líderes intencionados a que o mundo saiba quem somos nós, na parte material. Mas Deus espera que nós, como líderes, possamos levar a mensagem até os confins da terra. Fiquei muito feliz, tirei um proveito muito grande para a minha vida espiritual com as leituras da revista 10 Dias no Senado. Agradeci a Deus a ideia deslumbrante que teve a Divisão Sul-Americana, a Associação Geral, em lançar esse plano. Aqueles que leram se beneficiaram muito. Quem não teve oportunidade de ler ainda, tem a revista em casa, leia. Leia. Ela vai transformar a nossa vida. E agora, foi iniciado no sábado passado, o quê? O Seminário de Enriquecimento Espiritual. Quantas noites? Quantas manhãs? 40 madrugadas. Alguém vai dizer: não posso levantar muito cedo. A hora que você levantar, a primeira coisa, seja a leitura destes conselhos magníficos que estão nos preparando para receber o Espírito Santo. Nós ansiamos um dia de Pentecostes e eu acredito que ele não está longe. Eu acredito que não está longe. Por isso, hoje nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para sermos poderosos líderes missionários. Você já viu um classificado de jornal? Na página dos classificados ali, você já viu alguma proposta de trabalho com a seguinte frase: procura-se um líder? Alguém já viu? Procura-se um líder. Não. Classificado de jornal, procura-se um médico, um dentista, um enfermeiro, uma diarista, um carpinteiro, um mecânico, mas nunca se procura um líder. Não pelo nome, mas pelas profissões que cada um lidera na sua esfera de trabalho. E nós também somos líderes. Mas hoje o que você vai fazer? Você vai influenciar ou vai impressionar? O que é mais importante? Impressionar ou influenciar? Quantos acham que é influenciar? Quantos acham que é impressionar? Você já ouviu uma palestra, um grande orador falando, e quando ele terminou, você diz assim: nossa, eu fiquei impressionada com a mensagem dessa pessoa. Depois que você sai dali, o que acontece com aquela impressão que você teve? O que acontece? Passageiro. A impressão é passageira.
Mas a influência é essa perdura. Essa perdura. E era esta a nota tônica de Jesus. Influenciar pessoas. Temos nós influenciado lá na sala de aula. Os outros percebem que você, jovem, é diferente. Os outros percebem isso. Na lição do Dr. Paulo diz assim que quando Estevão estava sendo apedrejado, o que viram no rosto de Estevão? O que viram? Um brilho. Quando Moisés desceu do monte, o que o povo viu? Um brilho. Diz que o rosto de Moisés brilhava intensamente. Mas será que lá na sala de aula dá para brilhar? Esses dias, 2 jovens adventistas pertencem a uma sala de aula. Um faz as tarefas, prepara os planos de aula, prepara tudo que o professor pede, estatísticas, tudo que tiver ao alcance dele, ele faz. E o professor tem uma admiração muito grande por isso aí. Mas em contrapartida, o outro aluno, vou dizer uma palavra meio forte aqui, mas ele é relaxado. Ele não entrega trabalhos em dia. Ele espera que aquele outro adventista faça para ele poder ir olhar no trabalho daquele adventista para fazer. E um dia, a professora entrou na sala de aula e disse assim: a partir de hoje, não vamos mais ter trabalhos para fazer. Nós vamos ter provas. 100 trabalhos. Sabem por quê? Porque um dos alunos da nossa classe tem copiado o trabalho do outro. E a professora termina dizendo: muito me admira ele ser um adventista dos dias. Que verdade. Somos líderes. Alguém está vendo a nossa maneira de proceder ser diferente completamente dos outros que estão andando na mão direita da vida? Porque nós andamos na contramão. E lá em casa, como é o tratamento? Como você tem sido um bom pai, uma boa mãe? Os filhos, um bom filho que está tratando o pai e a mãe. Esses dias vi uma mãe, ela disse assim, eu disse: cadê sua menina? Não veio? Ela disse: não, ficou dormindo. Aí eu falei assim: então você não trouxe a festa de criança, você não trouxe ela? Se eu acordasse ela me dava tapas no rosto. Essa é a situação do mundo hoje. E nós, na nossa carreira, continuamos batendo na tecla que somos líderes. Nós precisamos ser diferentes. O líder é diferenciado dos demais. A igreja primitiva, há mais de 2000 anos, se preparou para receber o Espírito Santo. E a Conferência Geral está preparando um povo para receber o Espírito Santo. Mas nós só vamos receber esse Espírito Santo se nós pedirmos. Se nós nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus, para sermos verdadeiros líderes. Jesus, o líder por excelência, diz que ele passava várias horas do dia conversando com o seu chefe. E o chefe dava as coordenadas do que ele deveria fazer. O chefe preparava a agenda para ele.
Quem era o chefe? Deus. E hoje nós também temos que ter uma comunhão completa com o nosso chefe. Porque é Ele quem dita as normas. Nós nos entregamos nas mãos dele e Ele que realiza o trabalho de colocar em nosso coração o desejo de sermos verdadeiros líderes. Qual é a sua identidade? Se alguém lhe perguntar qual é a sua identidade como líder cristão, o que é que nós vamos responder? Qual é a nossa identidade cristã? Qual é? O que nos identifica como líder? O nosso proceder, as atitudes tomadas em negócios. Cuidado com esta parte que eu estou falando. Nossa maneira de tratar os negócios. A nossa maneira de falar. Alguém um dia olhou para Jesus e disse assim: nunca ninguém falou como este homem. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos também falar de tal maneira que alguém certamente irá dizer: ninguém falou como essa mulher, como este homem, como essa criança, porque até mesmo a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Mas falando da identidade, como você vai responder que é um líder? Vamos ver um verso que vai nos dizer quem é o líder perfeito. Onde nós vamos buscar a perfeição? São João 7. São João, capítulo 7, verso 46. Quem pode ler para mim um voz bem alto? Responderão eles: jamais alguém falou como este homem. Um dia, quem sabe, vamos ouvir esta frase, falando algo a nosso respeito. Conta-se que Doré, o grande desenhista, estava no aeroporto e ia sair do seu país para ir num país vizinho. E quando ele chegou ali no lugar de embarque, o guarda disse: seu passaporte. Esqueci o passaporte. O guarda falou: então o senhor não poderá embarcar. Moço, mas eu sou Doré. Como? Você é Doré? Isso. Qualquer um pode chegar aqui para mim e dizer: eu sou Doré. Obrigada, viu? Deixar você à vontade com seus Não, mas eu sou. Eu quero fazer alguma coisa para provar que eu sou, porque eu preciso fazer essa viagem. Apesar de todas as tentativas de Doré para abrir a mente daquele homem, para que ele entendesse que ele realmente era o grande desenhista, tudo foi embora. Guarda não aceitou. De repente o guarda teve uma ideia. Uma gaveta, uma folha de papel, um lápis, e deu na mão daquele homem e disse para ele: desenhe aqui alguma coisa. Prova, hein? Isso é uma prova. Ele pegou lápis com a maior leveza da sua mão e desenhou um lugar de uma praça na cidade.
Pode passar. Pode marcar. Porque ninguém ia saber desenhar tão perfeitamente quanto Doré, o grande desenhista. A identidade de Doré foi experimentada, foi provada, mas ele, como era um líder no desenho, ele pôde dar ali o testemunho através do lápis e do papel que ele realmente era Doré. Jamais vamos nos esquecer. O testemunho é a nossa identidade. Quero repetir. Jamais nos esqueçamos. O testemunho é a nossa identidade. Imitemos Jesus em nossa maneira de viver. Sejamos realmente um líder dirigido por Ele. E nós ficaremos surpresos com os resultados que vamos obter. Deus, nesta manhã, ajude a você e a mim a sermos verdadeiros líderes que levem a tocha da verdade para incendiar o coração daqueles que estão nas trevas do pecado. Que a nossa vida seja uma vida de exemplo. Que um dia nós possamos ouvir: ninguém jamais falou como o Senhor. Movidos pelo Espírito. Que Deus nos ajude a realmente sairmos daqui. Porque aqui nós testemunhamos. Estamos aqui. Mas aonde você for testemunho de Jesus, com isso nós estaremos abreviando a sua volta para sairmos desse mundo tão tenebroso, tão cheio de dificuldades, tão imoral. Nós vamos sair daqui um dia, mas somente quando nós conseguirmos ser verdadeiros líderes de Jesus. Deus ajude você e a mim para sermos líderes dignos de um dia entrar na cidade celestial pelas portas. Amém.